Olá! Eu continuo feliz porque crescem as visualizações do Dois Dedos de Prosa com o imitador e comentarista sério André Marinho, né, do programa Pânico, e também com a entrevista com o jornalista Noêmio Spínola, que eu lancei aí no fim de semana, tanto no meu canal José Neumann e Pinto no YouTube, quanto no blog do Neumann no Estadão. E hoje é 13 de outubro de 2021, quarta-feira, e eu venho aqui tratar de uma repercussão da notícia de ontem, 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, da criança e dos 90 anos dos braços abertos do Cristo Redentor sobre a Baía da Guanabara e a bela cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, né? Pois é, como eu já lhe contei, na missa solene das 10, o arcebispo de Aparecida do Norte, na Basílica, na missa comemorativa do Dia da Santa, descoberta lá no Lamaçal do Rio Paraíba, disse que pátria amada não é pátria armada. E o Bolsonaro resolveu responder com sua citação bíblica à mão. Disse ele, citando Lucas 22, capítulo 22, versículo 36, o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Quer dizer, o Bolsonaro, ele entende as transcrições literais, transcrições que dizem respeito a metáforas, mas a inteligência parca, muito curta do presidente da República Federativa do Brasil não atinge o grau das metáforas, muito menos as metáforas da fé, as metáforas religiosas, como, por exemplo, a conversão do Paulo Apóstolo, essas coisas, né? Então a espada aqui não significa que Jesus Cristo tenha autorizado todo mundo a se armar e sair se defendendo ou evitando que outras pessoas se defendam, o que é o caso dele. Então ele podia ter dispensado os nossos ouvidinhos desse tipo de citação mal feita. E depois ainda vem com esses dados aqui. Ele disse, afinal de contas eu respeito a opinião do bispo, na verdade o homem é arcebispo, mas o Estado, ele também não sabe qual é a diferença de um bispo para um arcebispo, né? Que diabo é arce para Bolsonaro, né? Mas vamos lá, vamos em frente. Eu respeito a opinião do bispo, mas o estado mais armado do Brasil é Santa Catarina e é o menos violento. Deus cuide da tua língua, Jair Messias. Aliás, por falar em Jair Messias, eu convido você para ler o meu artigo no blog do Neumann no Estadão a respeito do acordão, né? O acordão entre os políticos mal intencionados para dar vantagens, as vantagens, né? As vantagens do anticristo Bolsonaro, que é o anticristo, tá certo? O bispo é que está pregando a palavra de Deus. A palavra de Deus é desarma, a palavra de Deus é ame, a palavra de Deus é siga a ciência, cure os doentes. Jesus Cristo curava doentes, isso ele não se refere, vem falar na espada, mas não se refere a... o bispo defendeu a vacina, agora o Bolsonaro é anticristo. Ele é contra o amor, prega o ódio, tem um gabinete do ódio lá no gabinete dele. Ele é contra a verdade, prega a mentira abertamente, defende as fake news, chamando-a de liberdade de expressão e acabando então com o prestígio, o critério que deve ter a liberdade de expressão. Então é o anticristo. Mas também hoje, no Estadão desta quarta-feira, 13, tem um artigo meu a respeito dessa mixórdia que está havendo no Congresso para atacar uma eventual candidatura Sérgio Moro, que parece que vem forte, segundo as pesquisas, e querer destruir a reputação e as carreiras dos procuradores da Lava Jato. Essa conspiração parte de um inimigo mortal da Lava Jato, que é o Gilmar Mendes, passa pelo procurador-geral, que é o Gilmar Mendes é o mandante, o procurador-geral é o executante. E quem cumpre isso tudo é o Arthur Lira, que é beneficiário
beneficiário, né? O governo Bolsonaro cortou 600 bilhões de reais da ciência e tecnologia e está dando dinheiro para as Bolsolão, para o orçamento clandestino, etc., né? Pois é, então, só para vocês ficarem sabendo, né, os Estados Unidos desmentem essa teoria de que o Sérgio Moro é um juiz que injustiçou, né, o pessoal que recebia propina para celebrar contrato entre empreiteiras corrupteiras e a Petrobras, que era uma espécie de vaca leiteira da corrupção, né? Um juiz de Nova York, agora, muito depois de toda essa campanha contra o Moro e a Lava Jato, simplesmente condenou a 2 anos de cadeia e a pagar altas multas o senhor chamado José Carlos Grubzich, que foi presidente da Braskem. Você sabe o que é a Braskem? A Braskem é uma associação da Petrobras com a Norberto Odebrecht, a construtora, o grupo Odebrecht, que era aquele que tinha aquele propinoduto que foi revelado pela Lava Jato, né? O Grubzich confessou o pagamento de 250 milhões de dólares. 5 vezes 5, 25, 5 vezes 2, 10, 125 milhões de reais. É isso aí, doutor. Em propinas, contratos fraudulentos e empresas de fachada. Pois é, isso aí. Agora, ainda no desgoverno Bolsonaro, temos a registrar que um senhor chamado Marcos Petrucelli, diretor de Fomento e Promoção da Cultura Afro-Brasileira na Fundação Palmares, reagiu de forma galhofeira a uma decisão da Justiça que proibiu o presidente da Fundação, Sérgio Camargo, de tomar atitudes de gestão, transferindo para ele. Saca que ele distribuiu nas redes dizendo o seguinte: mas vou fazer tudo que a Justiça mandar, mas só depois de perguntar a você, disse ele, se dirigindo diretamente ao Sérgio Camargo. Eu quero saber se ele vai ficar sem punição, se o pessoal do Supremo vai aceitar essa afronta à Justiça assim, tranquilamente, né? Aliás, eu quero também, antes de terminar, dizer a você que eu fiquei muito chocado quando eu fui ver a 34ª Bienal de São Paulo, porque eu pelo menos fui com a intenção de ver os 2 bordados do marinheiro João Cândido, marinheiro gaúcho, que se transformou no grande herói da revolta contra a chibata na Marinha no começo do século XX, já sob gestão militar na República, recém-fundada naquela época, logo no começo do século XX. Era o governo Hermes da Fonseca, que era um marechal da República, não esses falsos marechais aí do Bolsonaro, marechal de verdade, né? Mas o fato é que eu já fiz aqui 2 dedos de prosa com o historiador José Murilo de Carvalho, e o historiador José Murilo de Carvalho, que é membro da Academia Brasileira de Letras, que é um imortal, portanto, é autor de um livro brilhante chamado Pontos e Bordados. É um livro com ensaios. E o ensaio que dá título é um ensaio sobre esses 2 bordados tecidos, ou bordados, né, na prisão pelo marinheiro João Cândido. Aliás, bordados não na prisão, eles foram bordados no hospício. A história do João Cândido é uma história terrível. Ele foi o líder da revolta da chibata, porque a chibatada era permitida na Marinha e os oficiais batiam para valer. A chibatada foi completamente afastada, né? Foi proibida quando os revoltosos tomaram navios e apontaram os canhoneiros para a Baía da Guanabara. E morrendo de medo, como o bom marechal, o marechal Hermes da Fonseca anistiou todo mundo e tal. Depois que todo mundo voltou para casa, aí o marechal mandou prender todo mundo de volta. O João Cândido ficou conhecido como o Almirante Negro, por isso ele a inspiração da belíssima música de João Bosco com letra de Aldir Blanc.
foram presos e mandados para um forte inexpugnável na Ilha das Cobras, na Baía da Guanabara. E na véspera de Natal, o comandante desse forte, que era, à época, o capitão, deixa eu ver o nome do cara aqui, Marques da Rocha, trancou-os todos numa cela sem ventilação. Havia lá 17 marinheiros presos. Dos 17, 15 morreram por falta de ar, por sufocação, porque não tinha entrada de ar na cela. Foi uma barbárie, tortura, execução, assassinato em massa. E sobreviveram os dois mais fortes. O João Cândido, né, que sobreviveu porque era realmente o mais forte deles todos, e um outro marinheiro, que teve até o nome daquele técnico de futebol, né, João Avelino. Pois é, o capitão trancou, levou a chave, foi embora para o Rio de Janeiro. Os guardas, desesperados com os gritos dos presos, telefonavam para o Clube Naval e o capitão não atendia. E o capitão não atendeu o telefone, voltou segunda-feira, havia 15 cadáveres e 2 sobreviventes. Um deles, João Cândido, louco, foi levado para o hospício depois de ter visto a agonia dos 15 companheiros de cela. Aí, meus amigos, sabe como a Marinha reagiu? Bom, primeiro absolveu o capitão, assassino, torturador, né? O capitão foi promovido de capitão de fragata para capitão de mar e guerra, recebido em palácio por Hermes da Fonseca e festejado. Ou seja, aí nós temos uma prova da maldade, da estupidez, da grossura das Forças Armadas Brasileiras, que tem uma história nada gloriosa. E esse capítulo aí é a prova disso. Bom, mas aí, para completar, o seguinte, eu tive um grande trabalho para localizar o nome do capitão. E não consegui, só consegui quando consultei o professor historiador José Murilo de Carvalho, membro da Academia Brasileira de Letras, autor de Pontos e Bordados, que me citou exatamente o trecho em que ele cita, né? O nome do assassino, do torturador, não está no texto absolutamente ideológico, olha, porque não sei o que, aquilo lá e tal, mas sem citar o nome do torturador. Essa é a posição do nosso curador, que na verdade é um italiano, né, o Jacopo, como é que é o nome dele aqui? Jacopo Visconti, é o nome de um grande compositor e de um grande pintor brasileiro, né, que é do Nápoles e não conhecia a história do Brasil. O presidente da Fundação Bienal, o Zé Olímpio da Veiga Pereira, deve conhecer. O pai dele, o Zé Olímpio, foi um dos maiores livreiros e editores do Brasil. Então, é provável que até na infância ele possa ter ouvido essa história. Pois bem, eu vou terminando isso aqui por aqui, direto ao assunto. Em pé. E só a verdade completa, com nome e sobrenome, salvará as nossas vidas.